Olá, seja muito bem-vindo ao canal CDF e Curiosidades do Futebol. E eu já gostaria de iniciar com uma pergunta para você: quais são os maiores estádios do futebol brasileiro? E se sua resposta foi eu não sei, então você está no canal certo, porque eu vou tirar essa dúvida da sua cabeça te mostrando os maiores estádios do futebol brasileiro e te levando a um tour por algum deles. Então é muito importante que você se inscreva no canal para você não perder nenhuma curiosidade do canal CDF. Então já deixa aquele like e vamos ao vídeo. O primeiro estádio da nossa lista é o estádio Governador João Castelo, o famoso Castelão, que fica em São Luís, Maranhão e tem capacidade para 40.149 torcedores. E já vamos iniciar a nossa 23ª posição, porque é o estádio Couto Pereira, local Curitiba, Paraná, e ele tem capacidade para 40.502 torcedores. Nossa 22ª posição também fica em Curitiba, Paraná, e é a Arena da Baixada, que tem capacidade para 42.370 torcedores. E vamos seguir com nossa lista, porque agora é hora da Arena Pantanal, ela que fica em Cuiabá, Mato Grosso, e tem capacidade para 43.150 torcedores. Agora é hora de falar do Allianz Parque, que fica em São Paulo e tem capacidade para 43.713 torcedores. Vale lembrar que a inauguração do Allianz Parque foi realizada no dia 19 de novembro de 2014, no jogo entre Palmeiras e Sport, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, e vale lembrar ainda que a equipe paulista foi derrotada por 2-0 pelo clube pernambucano. E tem mais uma curiosidade sobre o Allianz Parque, porque no Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras teve o maior público da história do Allianz. O derby foi acompanhado por 41.227 pagantes e ainda teve uma renda de R$ 4.177,68. Aproveite e já deixe nos comentários qual estádio chamou mais sua atenção. E vamos à nossa 19ª colocação, que é o estádio Governador Alberto Tavares Silva, o famoso Albertão, local Teresina, Piauí, capacidade para 44.200 torcedores. E nossa 18ª colocação é a Arena da Amazônia, local Manaus, Amazonas, capacidade para 44.300 torcedores. E o nosso próximo estádio é o Estádio Universitário Pedro Pedrocian, o famoso Morenão. Fica em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e tem capacidade para 45.000 torcedores. Agora é hora de falar do nosso 16º estádio, porque é o Prudentão. E quem é que não se lembra daquele gol histórico de Ronaldo Fenômeno contra o Palmeiras no último minuto no Clássico Paulista, realmente de derrubar alambrado. E o estádio fica em Presidente Prudente, São Paulo, e tem capacidade para 45.954 torcedores. E agora vem a nossa maior curiosidade, porque a nossa 15ª colocação é a Arena Pernambuco, que tem capacidade para 44.300 torcedores. Aí você deve estar se perguntando como que ele tem menos capacidade de torcedores e está à frente dos demais estádios, e essa é a pegadinha. Porque este número é baseado no Cadastro Nacional de Estádios de Futebol, ou seja, o CNEF, que leva em conta capacidade liberada nas arenas para os jogos de futebol, mas se ignorarmos a segurança, a Arena Pernambuco cabe muito mais torcedores e por isso ela está na nossa 15ª colocação. Agora vamos falar do nosso 14º estádio, porque é o Newton Santos, local Rio de Janeiro, e ele tem capacidade para 46.831 torcedores. E agora é hora de falar do nosso 13º colocado, porque é a Neoquímica Arena, local São Paulo, e tem capacidade para 47.605 torcedores. E vale destacar que a arena foi inaugurada oficialmente em 18 de maio de 2014, em uma partida entre a equipe do Corinthians e o Figueirense, com a derrota do time alvinegro pelo placar de 1-0 na Série A de Brasileirão daquele ano. Poucas semanas depois, a inauguração oficial sediou a cerimônia de abertura da Copa do Mundo da FIFA de 2014, que inclui a partida entre Brasil e Croácia, no qual o Brasil venceu por 3-1, e outros 5 duelos do torneio, entre os quais uma semifinal, devido à exigência da FIFA de pelo menos 60.000 lugares para o jogo inaugural
da Copa do Mundo. Foram incluídos mais 19.800 assentos temporários ao estádio, exclusivamente para atender uma exigência da FIFA. Com o fim do Mundial de 2014, o Corinthians determinou a retirada das estruturas temporárias. E eu já gostaria que você comentasse o que você achou da nossa lista até agora, e vamos seguir com o nosso 12º colocado, que é o Estádio Serra Dourada, local Goiânia, Goiás, capacidade 50.049 torcedores. Agora mais uma daquelas pegadinhas, porque o estádio do Internacional teoricamente teria capacidade para 56 mil torcedores, mas devido ao Cadastro Nacional de Estádios de Futebol, o Beira-Rio ocupa a nossa 11ª colocação, com capacidade de 50.842 torcedores. E agora chegamos no nosso tão sonhado top 10, então já deixa aquele like, se inscreva no canal e vamos ao top 10, porque é o nosso 10º colocado. Arena Fonte Nova abre nossa 10ª colocação como um dos maiores estádios do futebol brasileiro, e vale destacar que a antiga Fonte Nova foi fechada em 2007 após uma arquibancada desabar, o que causou a morte de 7 pessoas. Após o acidente, o estádio teve sua estrutura demolida para dar lugar a uma arena moderna e atender os padrões exigidos pela FIFA na Copa de 2014. E agora chegamos à nossa 9ª colocação, que é o Estádio Parque do Sabiá. Ele, que é localizado em Uberlândia, o Estádio Municipal Parque do Sabiá é o 2º maior de Minas e 9º do Brasil, com capacidade para 53.350 telespectadores. O estádio foi inaugurado em 1982, em um jogo entre Brasil e Irlanda, em que a equipe canarinha venceu por 7-0. Outra curiosidade é que o estádio já se chamou João Avelange, mas os casos de corrupção envolvendo a FIFA fizeram com que a cidade retirasse homenagem ao antigo presidente da entidade. E vamos falar do nosso 8º colocado, que é o Estádio Estadual Jornalista Edgar Proença, o famoso Mangueirão, que fica em Belém, no Pará, e tem capacidade para 53.645 torcedores. E vamos falar de mais um estádio e do nosso 7º colocado na lista, é o Estádio do Arruda, que fica localizado em Recife, Pernambuco, e tem capacidade para 60.044 torcedores. Agora é hora de falar da Arena do Grêmio, que fica localizada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e tem capacidade para 60.540 torcedores. Destacar que é uma das arenas mais modernas e bonitas do Brasil. É a Arena do Grêmio, o local define bem o conceito de arena multiuso, um espaço que pode sediar grandes shows e eventos, além do futebol jogado pela equipe gremista. Hora de falar do nosso 5º colocado, local Belo Horizonte, Minas Gerais, é o nosso famoso Mineirão, que tem capacidade para 62 mil torcedores. Mineirão é um dos estádios mais tradicionais do futebol brasileiro, local de várias decisões históricas e também do maior vexame do futebol brasileiro, a goleada por 7-1 na Copa do Mundo contra a Alemanha em 2014. O estádio, que comporta diversas pessoas, sem dúvida é um dos mais bonitos e um dos maiores do nosso futebol brasileiro. E estamos quase no nosso top 3, mas antes, na nossa 4ª colocação, temos o Estádio do Castelão, localizado em Fortaleza, Ceará, e tem capacidade para 63.903 torcedores. Inaugurado em 1973, o Estádio Governador Plácido Castelo, o famoso Castelão, é o maior do Nordeste e o 4º maior do Brasil, com capacidade para 63.903 pessoas. A Arena Castelão foi uma das sedes da Copa das Confederações em 2013 e também dos Jogos da Copa do Mundo em 2014, quando recebeu 6 jogos, entre eles 2 da seleção brasileira. Chegamos ao tão sonhado top 3, até porque os São Paulinos têm muito orgulho do Morumbi, palco de várias decisões do futebol brasileiro e sul-americano, assim como o Maracanã. O Cícero Pompeu de Toledo também encolheu com o tempo, mas ainda assim é um gigante dentro da cidade de São Paulo, com a capacidade de 66.975 torcedores. Aí, você já sabe qual é a nossa 2ª e 1ª colocação? Deixe nos comentários e vamos ao Mané Garrincha, que é nosso 2º colocado e fica localizado em Brasília, Distrito Federal. Que o Estádio Nacional de Brasília é o 2º maior em capacidade, com 72.788 espectadores, e ele custou 1,7 bilhões de reais e foi o mais caro entre as arenas construídas para a Copa de 2014. Antes da pandemia, o Estádio Mané Garrincha costumava receber muitos jogos de equipes de fora, principalmente os times do Rio de Janeiro, que mandavam algumas partidas do Campeonato Brasileiro por lá.
A ficha não caiu ainda? Então se prepara, porque o nosso primeiro colocado é ele, o famoso Maracanã, obviamente, e ele tem capacidade para 78.838 torcedores. Fica localizado na cidade do Rio de Janeiro e foi construído para a Copa do Mundo de 1950. O estádio Mário Filho já recebeu 2 finais de Copa do Mundo, viu o milésimo gol do Pelé e outros milhares de craques que jogaram para multidões, que superavam mais de 100 mil pessoas. Hoje, após uma série de reformas e mudanças, o novo Maracanã comporta 78.838 torcedores e continua sendo o maior palco do futebol brasileiro. E aí, curtiu o vídeo de hoje? Então aproveite também e confira o card no final da tela sobre os estádios da Copa do Mundo do Catar, hein? Está chegando perto. Aproveite também, deixe nos comentários sobre o canal CDF, se tem algum vídeo específico que você queira saber sobre as curiosidades do futebol. Então vai lá, comente, deixe aquele like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.